Olá, amigos do basquete. Estamos de novo aqui com mais uma aula no nosso canal YouTube. E hoje eu tenho aí a satisfação de receber meu amigo Dilson Ribeiro Júnior, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Dilson vai trazer para a gente um tema que, inclusive, já foi abordado aqui pelo professor Marcelo Massa, né? Mas o Dilson vai trazer mais informações que vêm a partir de um trabalho que ele vem realizando e, novamente, eu tenho certeza que a gente vai ter aí um momento muito bacana. Wilson, primeiro, obrigado aí pelo tempo, pelo trabalho e parabéns aí por tudo que você vem fazendo em Juiz de Fora, pelos seus projetos. E agora a bola é tua. Te dei uma assistência, então você faz favor de converter essa cesta. Beleza, Dante. É no contra-ataque ou é na linha de três? Se for no contra-ataque é mais fácil para É mim. mais fácil? Tá É bom, mais então. fácil, é. Então tá bom. Ô, Dante, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui dividindo, contribuindo e dividindo um pouco do nosso pensamento aí sobre alguns aspectos relacionados ao grande jogo, como alguns dizem, ao basquetebol. Fico muito contente de poder estar nesse momento aqui. E, como você mesmo disse, a bola já está comigo, né? Tem 24 segundos, não vou perder muito tempo, não, senão tem violação. Bom, o tema, como o Dante já apresentou inicialmente, já foi um tema abordado de uma maneira ampla pelo professor Marcelo Massa, que é um especialista no assunto, e eu hoje tenho a pretensão aqui de tentar contribuir um pouquinho na interpretação desse tema, como o próprio título mesmo diz aí, e no basquetebol brasileiro, né, a partir de algumas oportunidades que nós tivemos de discutir alguns desses assuntos, seja na prática, seja na teoria. Bom, eu atualmente para falar um pouco disso, né, é importante contextualizar um pouco de onde a gente vem, o que a gente faz, o que a gente fez. Então, atualmente eu estou como professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado, doutorado, dentro da progressão normal de uma carreira acadêmica, né? E com muito orgulho coordeno 2 projetos de extensão, um em mini basquetebol e o outro chamado Formação em Basquetebol da Base para a Ponta, onde a gente tenta percorrer aí um processo de desenvolvimento do jovem atleta e do praticante até a fase final aí da sua especialização. Mas, antes disso, né, eu estou professor na UFJF desde 2014, mas até então me considero treinador, como fui ao longo de toda a minha carreira profissional. E isso me ajudou muito, inclusive, a poder estar apto, sei lá se a palavra certa seria apto, né, ou estar com a coragem de falar um pouco sobre o assunto do talento esportivo, não especificamente pela qualidade ou pela dimensão da prática que eu tive e tenho como treinador, mas sim pelo número de questões e perguntas que a vida do treinador sempre me impuseram em relação a esse assunto. E, por conta disso, sempre surgiram inquietações do tipo: por que aquele atleta que eu enfrento e sempre faz 30, 40 pontos contra mim no sub-13, no sub-15, deixou de fazer os mesmos pontos no sub-17, no sub-19? Por que aquele grande atleta no tamanho, no conceito estatura, tem as oportunidades, está em todos os times, mas nunca joga ou nunca tem efetividade nas categorias menores, e aí não consegue se desenvolver adequadamente? Por que aquele garoto ou garota que passou por todas as etapas da formação, mas sem nenhum tipo de destaque, mas persistiu e continuou, depois consegue chegar ao alto rendimento ou ao alto nível, e por conta de uma falta de base não consegue continuar? Então, todas essas questões advêm aí da prática como treinador, e por conta disso surgiu aí o interesse em discutir aspectos relacionados ao talento, né, esportivo, especificamente no basquetebol. Então, trazer um roteirozinho rápido aqui do que está proposto para hoje. Primeiro, temos 4 tópicos aqui, né? Primeiro é a característica do talento esportivo no basquetebol brasileiro, no basquetebol brasileiro. O outro, quem são os atletas talentosos, que serão os experts, né, no futuro. Nós vamos falar um pouquinho do que essas características de talento e expert, né? Qual que é o impacto dos treinadores nesse processo? Afinal de contas, somos nós, treinadores, que estamos diretamente ligados com esse processo. E apresentar uma proposta
de ferramenta de suporte ao desenvolvimento, à identificação e ao desenvolvimento do talento esportivo aí no basquetebol. Então, somado aí a experiência e a contribuição acadêmica com a prática, a gente vai tentar abordar todos esses assuntos aqui hoje. Bom, o primeiro tópico, então, fica dentro das características do talento esportivo no basquetebol brasileiro. Em primeiro lugar, né, assim, fazer só uma contextualização histórica, que dentro do século XX, né, o basquetebol brasileiro se consolidou com grandes resultados, com grandes expressões, com grandes ídolos, sendo uma das grandes potências do esporte mundialmente, né, e que, ao final desse século, houve algumas necessidades de adaptação que podemos dizer que no início do século XXI a gente viveu uma retomada, e tem uma imagem clássica, pelo menos para mim que é a classificação para as Olimpíadas de 2012, e culminou também com a criação da Liga, uma série de outras ações que o basquetebol brasileiro vem ainda mantendo, que faz o entendimento crer que estamos num processo de crescimento, né? E como essa última imagem mostra ali, é um crescimento em qual todo o nosso potencial, seja ele organizacional, seja ele político, seja ele financeiro, está carregando, já numa fase aí que eu acredito que é acima dos 50%. E também do potencial esportivo atlético, né, dos nossos possíveis talentos, né? E isso é confirmado, né, até um artigo recente que eu tive acesso há pouco tempo, mostra que o Brasil é um dos 15 países que mais jogadores draftaram na NBA ao longo dos últimos 30 anos, né? E a gente vê que isso mostra um potencial absurdo do atleta de basquetebol brasileiro, além das nossas próprias fronteiras. E que, na prática, a gente explora muito pouco esse potencial, né? Na verdade, teríamos e poderíamos ter uma exploração desse potencial para gerar dividendos da nossa modalidade ainda maior. O que se vê são algumas ações isoladas, sejam de estruturas federativas, né? De estruturas de clubes, de algumas pesquisas de algumas universidades, de algumas ações de associações e assim por diante. Não podemos dizer que exista uma congruência, né? Um processo conjunto, nacional, ou mesmo que fosse regional, para explorar mais esses potenciais esportivos, né? Há alguns esforços também, vamos trazer um pouco para o lado da academia, alguns esforços também da academia em tentar encontrar mais informações que possam auxiliar isso, mas esses esforços ainda são pequenos, né? Tem aqui alguns autores aqui destacados, como Reis, Cunha et al. O Cunha, inclusive, apresenta um dado muito interessante que os principais clubes que revelam atletas que chegam ao NBB, não revelam, mas que os atletas que participam das categorias de base nesses clubes, né? Então, e a gente tem uma localização percentual muito significativa em 3 grandes clubes, né? Como Pinheiros, como Minas, como Franca. E poucos, e até mesmo entre esses, né? Poucos desses atletas que chegam ao NBB disputam desde a categoria de sub-13 até chegar lá. Então, há um reforço ainda maior dessas questões relacionadas às ações isoladas, né? Com isso, a gente vê que assim, há um caminho largo e muito longo a ser explorado ainda em relação a esse potencial que o basquetebol brasileiro pode oferecer, né? Especialmente ao tema do talento esportivo, né? O que algumas reflexões nos fazem não afirmar, mas induzir de que o talento esportivo no basquetebol brasileiro ele acontece ainda de uma forma muito acidental, né? Muito acidental. Estar certo no lugar, estar no lugar certo na hora certa e com muito pouca organização, seja ele das estruturas organizativas, seja até mesmo de muitos clubes e até mesmo onde boa parte do basquete acontece e até mesmo da interação entre a informação contida na ciência e a prática dos clubes, dos treinadores, né? E com isso, então, surge o interesse em estudar o talento esportivo, né? De tentar encontrar algumas respostas, né, para isso, né? E o talento esportivo, como o próprio professor Massa trouxe num vídeo anterior aqui do Viva o Basquetebol, é algo difícil de ser definido, né? De ter um consenso, né?
é algo muitas das vezes analisado a partir de uma monocultura esportiva dentro do nosso país. E para poder abordar esse tema dentro dos estudos que a gente, no nosso grupo aqui, andou desenvolvendo, a gente procurou encontrar uma definição que nos atendesse dentro das perspectivas que as perguntas nos eram impostas, né? E essa definição vem de autores muito importantes a nível mundial, que definem, por exemplo, Thiel e Baker, né? E Baker depois, logo em seguida, que definem que o talento, no caso aqui, é um fenômeno de grande magnitude, não precisamos nem entrar nesse detalhe, complexo, com até bastante evidências científicas a nível mundial, ainda muito poucas no Brasil, como falei agora há pouco, especialmente no basquetebol brasileiro, né? Desculpa, especialmente no basquetebol brasileiro, e mal entendido. Por outro lado, esses autores entendem que a relação da performance atual, né, do desempenho atual, com o potencial esportivo futuro acaba por ser uma definição daquilo que o talento esportivo pode ser encontrado. E, além disso, para outros, ele pode ser tanto identificável quanto mensurável, né? Às vezes as pessoas têm algumas restrições em falar sobre a mensuração do talento. Nós vamos, ao longo da aula, desse vídeo, tentar esclarecer um pouco isso, mas ele tem essa possibilidade. Na prática, no basquetebol brasileiro, ele acaba ficando nas mãos dos possíveis olheiros, não é uma característica que tenha no nosso basquete, talvez muito no futebol, mas talvez adicionada aqui à nossa cultura, aos próprios treinadores, né? A identificação, a promoção, o desenvolvimento desses atletas. Mas, de fato, quando torna as proporções maiores, envolve até uma questão financeira bem interessante, e até mesmo alguns recursos que precisam ser mais investidos para que, especialmente, o desenvolvimento do talento possa ocorrer de uma forma mais adequada. Bom, além disso, dentro daquelas definições, né, para poder seguir bem o nosso tema aqui hoje, compreender assim todos esses aspectos, né, que caracterizam o talento como um fenômeno multidimensional, é preciso observar a partir de um arcabouço teórico. E o que a gente traz aqui é a partir da teoria dos sistemas dinâmicos, da teoria da ação, que entende que todo esse processo ele é uma interação entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente, né? Da qual o indivíduo apresenta as características antropométricas, fisicomotoras, coordenação, habilidades técnicas, habilidades táticas, psicológicas, que o ambiente apresenta local de nascimento, apoio dos pais, da família, dos treinadores, a envolvência com os treinadores, e que a tarefa envolveria a possibilidade ou não da especialização precoce, uma prática diversificada, qualidade de treino, quantidade de treino. Então, todos esses seriam as características. Então, para compreender esses aspectos multidimensionais, é preciso intervir a partir da interação desses fatores dentro dessa perspectiva de interpretação do talento. E dentro desses aspectos, né, nós vamos destacar aqui nessa fase inicial o indivíduo. E dentro do indivíduo a gente tem um tópico dentro desse aspecto multidimensional, que é o efeito da idade relativa, né? O efeito da idade relativa, também explicado anteriormente, vou fazer só uma contextualização aqui, ele compreende a diferença dos períodos de nascimento entre indivíduos que estão agrupados em um mesmo grupo etário, né? No caso, por exemplo, do basquetebol, uma categoria sub-13 tem indivíduos nascidos em 2012. Né? Então, quem nasceu em janeiro de 2012 tem 13 anos e 3 meses agora, e quem nasceu em dezembro de 2012 ainda não completou 13 anos. Então, essa diferença, né, essa variação, gera algum efeito que, de certa forma, acaba nem sempre sendo justo no processo de competição e de treinamento entre os pares, né? Gera uma problemática que, muitas das vezes, está associada a alguns critérios de seleção e continuidade no esporte, que, em alguns casos, superestima, em outros casos, subestima, mas o que a gente tem que ter cuidado é saber observar isso e tentar não errar com todos, não é com um nem com outro, é não errar com todos. E qual que é a única forma que se vê hoje através das pesquisas é que esse assunto precisa ser compartilhado, ser falado e ser mais conhecido
principalmente em relação àqueles que estão no processo de seleção e no processo de continuidade no basquete, né? Especialmente os treinadores. É por isso que nós vamos dar destaque a ele nessa fase inicial aqui da aula. Conjunto aqui com alguns colaboradores, como o professor Helder, o professor Zacaron, o professor Jefferson, ao longo desses últimos anos, a gente tem contribuído para essa interpretação com alguns trabalhos científicos, né? Alguns deles, aliás, dentre esses 6 trabalhos aqui apresentados, 5 deles de característica transversal, quer dizer que foi observado apenas um ano de competição, e o último com uma perspectiva longitudinal, observando 15 anos de competição do basquetebol nacional. O que podemos ter de uma síntese maior sobre todos esses resultados, que variam desde competições dos antigos campeonatos brasileiros de base até competições relacionadas ao CBC atualmente, do Sub-12 ao Sub-18, passando pelo NBB desses trabalhos, é que o efeito da idade relativa no basquetebol brasileiro está presente, especialmente nas categorias menores, né? E tendendo a ter alguma interpretação distinta quanto ao alto nível, ao NBB especialmente, quanto à região, quanto à posição de jogo, tá? Mas trouxe alguns resultados desses trabalhos aqui para poder dar mais destaque. Esse resultado aqui é de um trabalho que observou os atletas que jogaram o NBB no ano de 2017, ao qual esse gráfico representa aqui a distribuição dos atletas em 3 grupos da carreira, né? Uma carreira dos 17 aos 24 anos, considerando que eles estão em fase de desenvolvimento da carreira, e dos 25 aos 34, que seriam aqueles jogadores que estão na fase de consolidação, vamos dizer, aqueles que jogam mesmo, né? E os acima dos 35 anos estão na fase final, se bem que isso hoje em dia é relativo, né? Temos o Alex aí com 41 anos e jogando o fino. Mas esse gráfico mostra que, na coluna mais escura, a gente vê os atletas que estão em desenvolvimento. E você pode observar que, desde o primeiro quartil até o quarto quartil, há um decréscimo bem acentuado, ou seja, o que representa que os atletas, a maior parte dos atletas nasceram no início do ano, né? Então sofrem o efeito da idade relativa, recebem o efeito da idade relativa. Por outro lado, essa coluna intermédia aí apresenta aqui os atletas que estão na fase de consolidação, ou seja, esses atletas que são os que realmente estão consolidados na carreira, para eles o efeito da idade relativa ele é invertido. Ao invés de ser predominante os atletas que nasceram lá nos primeiros meses do ano, é predominante aqueles que nasceram no terceiro trimestre. Ou seja, o efeito da idade relativa é presente, porém, ele não é sustentado nas fases principais da fase profissional da carreira de um atleta. Já nesse estudo, a gente pode observar que o efeito da idade relativa, esse estudo apresenta a distribuição do efeito da idade relativa em 4 competições nacionais, né, sub-15, sub-17, dos antigos campeonatos brasileiros de base, desde 2004 até 2015, todas as competições da LDB, do sub-22, né, e todos os NBBs, até o ano de 2018. E o gráfico apresenta ali, a barra mais escura, é os nascidos no primeiro semestre. E você observa que, independente da categoria, e independente do período de anos, né, de 2004 a 2008, de 2009 a 2013, há uma predominância bem acentuada até o NBB, até o Sub-22, quase 50% a mais, acima de 50% dos nascidos no primeiro semestre, ou seja, mais uma vez tendo presença da efeito da idade relativa. Ainda nesse mesmo estudo, a gente consegue também identificar essa presença da efeito da idade relativa a partir de uma relação com a estatura, né? Aí você observa que na categoria sub-15, os nascidos no primeiro semestre, eles tendem a ter uma estatura mais elevada, significativamente, do que os nascidos no segundo semestre. Ou seja, quem nasceu no primeiro semestre tende a ser mais alto. Até aí tudo bem, né? Porém, essa modificação, esse padrão, ele não acontece no decorrer das outras categorias, se invertendo, inclusive, no NBB, quando os atletas chegam no NBB. Ou seja, aqueles que são os considerados mais altos, né, no NBB, não são os que nasceram no primeiro semestre. Então, estamos selecionando lá no Sub-15 os mais altos, mas será que eles são os mais altos que continuarão sendo os mais altos depois? Então, ainda há muito que observarmos em relação a esse efeito para podermos conduzir melhor a prática, né? Pelo menos é essa nossa interpretação.
Já puxando o gancho da estatura, uma das características que influenciam, né, o efeito da idade relativa é a relação com a maturação. E aqui, no caso, a gente dá um destaque à maturação biológica, né? Onde o indivíduo com a maturação biológica mais precoce, que em geral está associado, em geral, ao efeito da idade relativa, né, assim nos primeiros meses do ano, ele tende a ter uma maior estatura, maior peso, maior concentração de testosterona, maior impulsão, maior velocidade, maior agilidade, maior força, ou seja, ele tende a ter melhores desempenhos nas etapas iniciais, né? Porém, todo mundo fala isso, muito se diz em relação a isso, mas muito se fala também de que há uma dificuldade muito grande em conseguir mensurar, acompanhar esse processo de maturação, justamente porque ele necessita de avaliações que envolvem a participação de um médico, que envolvem recursos tecnológicos como raio-x da mão, que envolvem uma análise mais detalhada e mais aprofundada por parte de expert, e que isso dificulta no dia a dia o treinador ter isso. E acaba que o treinador acaba utilizando os aspectos subjetivos, né, como as características sexuais secundárias, o pelo no rosto, o engrossamento da voz e assim por diante. Porém, recentemente, a gente tem aí uma já uma ferramenta que auxilia muito esse processo de maturação, que acreditamos ser de extrema importância para o dia a dia de um treinador, de uma equipe em processo de formação e desenvolvimento, né? Que chama-se BioFit, proposto aqui por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, liderados pelo professor Francisco Zaccaron, a qual aí embaixo temos aí o link, aqueles que quiserem ter acesso a uma ferramenta muito útil, que bastando ali informações a partir, né, de um estudo científico, né, com validação, a partir de algumas dessas informações, de informações muito simples, como a massa corporal, estatura e estatura da mãe e do pai biológico, você consegue fazer uma estimação tanto do ritmo quanto do status maturacional do indivíduo. Do ritmo seria se ele está atrasado ou avançado do pico de velocidade do crescimento dele, e do status, se ele está, qual percentual da estatura adulta predita ele já tem alcançado naquele momento. E o muito interessante dessa ferramenta é que você pode utilizar ela ao longo, por exemplo, eu acredito uma categoria de base dos 10, ela começa a ser utilizada, pode ser utilizada a partir dos 7, mas dos 10 até os 15 anos seria um período muito importante você poder acompanhar tanto dos seus meninos, das suas meninas, esse processo para poder, como dissemos lá anteriormente, errar menos, né? Porém, há um impacto do fenômeno da idade relativa no esporte, no basquetebol não é diferente, né? Um deles é que interfere diretamente nas etapas adequadas no processo de desenvolvimento esportivo a longo prazo, né? Isso é fato, ele interfere. Causa uma problemática nas variações individuais, tanto no processo de identificação, de seleção e desenvolvimento do talento, né? Em geral, pode proporcionar dropout ou abandono precoce, né, por parte daqueles que não tendem a ser selecionados por conta desses efeitos. Geram maiores ou menores oportunidades para uns ou para outros. Em caso disso, acaba gerando desperdício de talento. Lembra do início lá, né? Explorar, né? O explorar do talento esportivo no basquetebol brasileiro pode gerar esses desperdícios. Mas, ao mesmo tempo, não significa que quem nasça no início do ano sejam os mais aptos, são aqueles que vão chegar lá, né? Até tem alguns exemplos aí, acredito eu, de figuras que irão nos representar nos próximos anos na seleção brasileira, e que fizeram parte desses estudos que nós colocamos anteriormente, e que nem todos nasceram nos primeiros meses do ano, mas conseguiram chegar lá. Já que é assim, conseguiram chegar lá, vamos tentar, então, entender um pouquinho melhor sobre essa questão, né? Então, quem são esses atletas, né, que são selecionados previamente ou não, talentosos, né, na base do basquetebol brasileiro, que chegam a se tornar experts, profissionais no futuro, né? Será que são os mais altos? Será que são aqueles que têm já um desenvolvimento, uma aptidão motora, técnica ou um entendimento do jogo melhor nas idades iniciais? Quais são as características, né, que poderíamos, a partir de hoje, assim, observar para poder dizer que no basquetebol brasileiro, nesse período aqui, a gente pode induzir que esse tipo de características
favorecem ao jogador chegar no alto rendimento? Né? É uma pergunta de $1 milhão, né? Mas a partir da ciência a gente pode induzir algumas questões. Né? E aí, a partir disso, tem um trabalho desenvolvido recentemente, publicado num periódico importante, observou desde 2004 até 2018 aquelas mesmas competições que citadas anteriormente, num hall de atletas aí muito grande, dentro das perspectivas, né, da interação entre o indivíduo, o ambiente e a tarefa, com dados cedidos pela Confederação Brasileira e pela Liga Nacional, tentou interpretar esse processo, como é que é esse percurso dentro de ser talentoso, e aí a gente já pode dizer aqui que os sub-15 e os sub-17 são atletas que foram selecionados para representar os seus estados naquelas competições de categorias de base, nesse período de 2004 a 2015, então já podemos dizer que eles são atletas com potenciais de futuro. Né? Então, quem são desses que chegaram lá ao alto rendimento? O primeiro dado importante que a gente apresenta aqui é justamente que dos que jogaram a primeira competição, sub-15, ou sub-17 ou sub-22, há uma crescente do número desses atletas que jogaram as suas primeiras competições nacionais ao chegar no NBB. Então, assim, do sub-15, 6,6% que jogou o sub-15 como primeira competição chegou ao NBB. Do sub-17, 8,9% chegou ao NBB. Já o sub-22, praticamente 23% dos atletas jogaram o sub-22 chegaram ao NBB. Né? Mas um dado interessante aqui é que, dos que jogaram o sub-17 como primeira categoria, o sub-17 mesmo foi a sua última categoria de 84,4%. Olha a quantidade de potenciais que a gente desperdiça, talvez por algum processo ainda não tão bem organizado. Outro dado importante, já trazendo o efeito da idade relativa, e nesse estudo a gente confirma aquela informação anterior, é de que os atletas que chegam ao NBB não necessariamente sofreram um efeito da idade relativa, ou seja, a maior parte deles não necessariamente nasceu nos primeiros meses do ano. Tá? Então, não necessariamente ser selecionado nas categorias menores garante que você chegue ao alto rendimento. Né? E, por outro lado, aqueles que, em geral, são selecionados e continuam sendo selecionados por N motivos, né, que aqui, no caso, a gente não pôde observar, eles tendem a ser, até o sub-22, eles tendem a ser de primeiro quartil, né? Eles tendem a sofrer o efeito da idade relativa. Né? Já, por outro lado, no quarto quartil é um número menor. Então, fica aí essa dúvida também que a gente vai tentar elucidar a partir de um modelo teórico que foi estabelecido que apresenta que, enfim, então as características desses jogadores que chegaram ao NBB nesse período são essas. Primeiro, não ter sido selecionado no sub-15 aumenta a chance dele chegar no NBB. Depois, ter jogado a LDB como sua primeira categoria. Olha a vantagem, olha o tiro certo que foi dado nesse processo de crescimento e de um reerguimento, né? Não sei se essa palavra está correta, do basquetebol brasileiro desde a segunda década do século XXI, que foi a criação da LDB. Então, ter jogado a LDB aumenta em número aproximadamente 8 vezes a chance de chegar no LDB. Ter jogado na região sudeste, né? Fica aí uma confirmação da centralização do basquetebol brasileiro. Ter mudado de estado, que auxilia aí a interpretarmos que a migração para os grandes centros pode interferir, tanto de estado quanto de região, e ter mudado de posição, que nos induz a interpretar que, ao longo de um processo de formação, os atletas tenderem a participar ou ter mais vivências em diferentes posições, uma formação mais multilateral ou universal dentro das posições, favorece a ele chegar também no NBB. Bom, dentro disso, o que fica de desfecho? Né? Que o processo de seleção e promoção do talento no basquetebol brasileiro está promovendo de fato, aliás, fica a questão, está promovendo de fato o desenvolvimento do futuro jogador expert? Será que aquelas questões aqui que foram encontradas nesse estudo são aquelas que realmente estão acontecendo na prática? Será que estamos privilegiando a seleção dos atletas nas categorias menores e não observando as características que realmente vão favorecer a eles a chegarem mais lá à frente? Essa é uma questão que gostaria de, mais à frente, poder estudar mais. Dentro desse contexto, a gente chega num agente determinante e importante, que é o treinador. Né?
E o treinador nada mais é do que o responsável por todas essas coisas. Não estou atribuindo carga ao treinador, não, muito pelo contrário, estou atribuindo a maior, talvez o maior agente, né, responsável por esse processo, tanto para o bem quanto para um mal conduzido, se caso isso acontecer, né? E às vezes, nem muitas vezes, isso é culpa do próprio treinador. Mas o treinador é que está no centro desse processo. E saber entender quais são as interpretações do treinador dentre as características que envolvem esse processo de desenvolvimento do talento esportivo no basquetebol brasileiro é fundamental, né? Ele tem as características de ser responsável pelas seleções, de ser um importante agente de favorecer ou diminuir oportunidades e também de desenvolver os atletas. Na prática, é o treinador que desenvolve os atletas. E aí, na sequência aqui da temática, a gente vai apresentar um estudo também realizado com 94 treinadores do basquetebol brasileiro de várias características, né? Tanto de gênero, quanto de faixa etária, região, tempo de experiência, nível competitivo. Esse grupo de treinadores que respondeu a um questionário sobre os fatores e os indicadores que são mais determinantes, né, para o desenvolvimento de jovens basquetebolistas, compreendeu um rol bem significativo de treinadores do nosso país. E os resultados encontrados por esse trabalho mostram aqui algumas contradições e algumas questões que possam ser melhor desenvolvidas depois no futuro, né? Os treinadores investigados, eles observaram que, em termos de ordem de importância, quais seriam de 6 fatores estabelecidos, né? Antropométrico, físico, técnico, tático, psicológico e ambiental. Quais desses fatores seriam, em ordem de importância, os primeiros, né? Se é que isso pode acontecer? Isso foi uma provocação de fato, né? E os treinadores acabaram destacando aqui como o físico, motor e o técnico sendo os fatores mais importantes em ordem para o desenvolvimento do jovem basquetebolista, né? E dentro dessa mesma pesquisa, a gente também pôde observar que quando os treinadores fazem essa mesma interpretação dos fatores lá, eles observando por posição de jogo, né, eles valorizam aquilo que boa parte deles próprios, os próprios treinadores, eu me incluo, até atribuem como não sendo mais fatores determinantes. Tipo, o pivô apresenta características antropométricas de maior importância do que as outras posições num decrescente, vamos dizer assim, né? Por outro lado, para ser armador, por exemplo, os treinadores entendem que tanto o fator tático, técnico, psicológico tem que estar acima das outras posições, né? Esse foi um estudo, foi um resultado encontrado aqui. Ao mesmo tempo, os treinadores investigados não destacaram o fator ambiental como algo que possa interferir nas posições e assim por diante. O que pode se inferir disso é que ainda estamos atribuindo a certas posições específicas do jogo, em especial as extremas, né, ao armador e ao pivô, algo que muitos se combatem hoje em dia em relação à universalização de funções, né? E que, mesmo assim, para o desenvolvimento de futuros atletas, parte dos treinadores investigados, boa parte deles, ainda atribuem que essas características específicas para ambas as posições ainda sejam determinantes. Por outro lado, numa sequência aqui do trabalho, os treinadores também avaliados observaram que o que é considerado extremamente importante e que mais de 50% dos avaliados colocaram como extremamente importante, a gente destacou aqui nesse gráfico. E essa linha do meio aí mostra o que ficou acima. E eu vou dar destaque a alguns deles que se sobressaíram mesmo. Por exemplo, o aspecto posicionamento e tomada de decisão foi um aspecto tático que ficou com 82% do grupo avaliado considerando isso como extremamente importante. Por outro lado, a técnica individual de defesa, 68% dos treinadores identificaram como extremamente importante para o desenvolvimento do atleta. Ao mesmo tempo, por volta ali de 70%, os treinadores atribuíram 3 aspectos psicológicos, como autoconfiança, capacidade de superar pressão e concentração. Em destaque, no final de um aspecto ambiental, né, voltando lá, a qualidade da prática
foi atribuída com quase 70% dos treinadores também colocando como extremamente importante. O que a gente pode inferir disso? É que, mesmo caracterizando-os por posição, estruturas mais previstas na tradição do basquete, ao mesmo tempo os treinadores entendem que quanto melhor o treino, quanto melhor atribuições às capacidades psicológicas do atleta e, especialmente, ao posicionamento e à decisão, melhor vão ser as oportunidades de desenvolvimento desse atleta. Então, fica aí essa mensagem, né, para pensarmos. E, por fim, já que o tempo também é mesmo uma ideia provocativa, né, não é nem muito de resolver todas as questões aqui, depois de falar de vários pontos relacionados ao talento esportivo do basquetebol brasileiro, por que não apresentar, então, algo que possa contribuir? E a gente vem apresentar uma proposta de ferramenta que possa auxiliar aí treinadores, gestores, clubes e até mesmo agentes a entender melhor ou auxiliar melhor o acompanhamento desse processo. E o primeiro deles, a primeira parte que tem que dizer, que é uma parceria do Projeto Atletas de Ouro, desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto, com o projeto de basquetebol que eu coordeno aqui na universidade, a qual nós fizemos um estudo de 2 anos, observando características de alguns atletas para poder propor essa ferramenta. Inicialmente, é importante dizer que essa ferramenta ela tem uma característica de observação a longo prazo, né? Muito se fala de identificação, detecção de talento em cortes a partir de testes. Ela utiliza testes, utiliza as informações quantitativas, mas o foco aqui não é exclusivamente falar, não, olha, achamos a fórmula de ouro para dizer quem desse grupo aqui vai ser o futuro Didi, ou o futuro Caboclo, ou o futuro Lucas Dias, e assim por diante. Não. Essa ferramenta ela tem a perspectiva de, a partir de uma interpretação de vários aspectos genéticos, intangíveis, antropométricos, físicos-motores, observar quem é aqueles que apresentam um potencial esportivo que a gente possa identificá-lo e desenvolver, acompanhar, o seu desenvolvimento ao longo do tempo até ele poder chegar à fase de expert, né? Deixar de ser o talento e se transformar, deixar de ser potencial esportivo, se transformar em talento e chegar à fase de expert. E a ferramenta, então, denominada Gold Score Basketball, poderia ser em português, mas ficou mais interessante assim, que tem a meta de ser uma ferramenta holística, prática, aplicável, de suporte às tomadas de decisão dos treinadores, coordenadores, diretores, no processo de desenvolvimento do potencial esportivo identificado. Então, é para ser observada ao longo do tempo. É uma ferramenta prática, aplicável e que é observada, utilizada ao longo do tempo para que possa confirmar ou acompanhar esse potencial esportivo identificado. Qual que é a característica dessa ferramenta? Ela não considera só uma bateria de testes físico-motores, táticos, psicológicos, como a gente vê aqui no nosso quadro à direita, né? Ela também considera isso. Mas ela considera todas essas informações que são características multidimensionais do talento com a observação do treinador, né? Com a observação subjetiva. Então, a gente pode dizer que a gente tem um conjunto de informações objetivas, atuais, e um conjunto de informações subjetivas que possam projetar a expectativa de futuro. Aquilo que a gente fala, o treinador consegue ver coisas que os números não dizem, é verdade, é fato. Então, por que não somar todas essas duas informações? E assim a gente propôs nessa ferramenta. Então, primeiro, dentro da bateria de testes multidimensionais, a gente já tenta abranger todos os aspectos que possam ser mensurados, né? Tanto tático, maturacional, técnico, físico, psicológico, antropométrico e ambiental. Né? Aí, mais tempo, quem quiser observar, pode observar dentro desses quadros os testes, que são as características que são observadas a partir de certos testes. E dentro da avaliação subjetiva do treinador, a gente tem 2 aspectos, né? O primeiro é o aspecto do potencial, da avaliação do potencial. Uma escala simples, em que o treinador fala assim, olha, hoje eu vejo esse jovem atleta com essa perspectiva de esportiva de um futuro de 1 a 5, eu vejo como muito bom. Essa é uma informação. E a outra são uma proposta de um instrumento de avaliação de aspectos intangíveis. O que seriam esses aspectos intangíveis? Aquilo que você sabe que é importante, mas que nem sempre você consegue pontuar ou mensurar, tipo
ele influencia positivamente o grupo, ele antecipa essas situações, é treinável, o atleta é treinável, isso é um aspecto importante dentro do processo do desenvolvimento do talento. Então, essas duas ferramentas foram desenvolvidas, adaptadas de outros trabalhos, né, e desenvolvidas para poder gerar, então, um modelo matemático que pudesse apresentar resultados que sejam interessantes acompanhar ao longo do tempo dentro desse processo de desenvolvimento do talento esportivo no basquetebol brasileiro. Lembrando, sempre voltada, essa ferramenta ela é específica para o basquetebol. Ela apresenta um laudo final, onde você consegue acompanhar ao longo do tempo todos os indicadores, né? E dentro do grupo avaliado, vamos supor que eu queira fazer isso no meu clube, que eu queira fazer isso em todas as equipes do meu estado, que eu queira fazer isso em todo o país, eu vou conseguir ter uma base de confirmação e de classificação em termos de percentil. Olha, esse resultado aqui em relação a percentual de gordura está tantos por cento, tanto percentil acima da média e assim por diante. Ela tem essa característica, e esse laudo ele é gerado tanto individualmente, para ter acesso ao atleta, e tanto ao treinador, para que ele possa acompanhar. Ao mesmo tempo, quando você consegue repetir essas mensurações, essas avaliações ao longo do tempo, você consegue fazer comparações se houve melhoria ou não, né? Então, aqui nós temos um exemplo aqui de alguns indicadores que foram avaliados em 2 anos, 2018 e 2019, e a gente, com o gráfico de barras, a gente consegue perceber rapidamente ali se houve uma melhoria, se houve uma diminuição de algum indicativo ali que possa influenciar nesse processo, e dessa forma você identifica aquilo que precisa ser mais desenvolvido e aquilo que precisa ser menos desenvolvido, aquilo que você consegue controlar e aquilo que você não consegue controlar, né? E, por fim, ele acaba gerando aí uma classificação, por isso que veio o nome Gold Score, onde, a partir do grupo avaliado, você consegue identificar dentro daquele grupo qual que é o potencial daquele indivíduo, né? E, a partir disso, conseguindo acompanhar ao longo do tempo, às vezes, numa fase inicial, esse potencial ele pode ser classificado como de excelência, mas ele sofrer uma influência muito grande relacionada à maturação. E, ao longo do tempo, você repetindo essa avaliação, você consegue ir ajustando melhor esse potencial de forma a conduzir esse processo de desenvolvimento do talento de uma forma mais adequada. Então, fica aí a proposta de uma ferramenta que a gente gostaria muito de conversar mais com quem tivesse interesse no futuro. Por fim, trouxe uma opção de informação, uma porção de números, mas fica ainda aquela grande questão, né? Aquela questão que, para quem estuda talento, está tranquilo em saber que você nunca vai conseguir respondê-la a partir de um instrumento só, de uma interpretação só, né? Como que é o talento esportivo, quem são eles, são fatores que a gente estuda, busca, e você tenta diminuir as dúvidas, mas elas vão continuar sempre presentes, né? Mas a nossa função, né, tanto na prática quanto na teoria, é somar ali as peças, aglutinar o quebra-cabeça, para que a gente possa conversar melhor e, como disse num slide anterior, diminuir os riscos, diminuir os erros, para que a gente possa explorar ainda mais esse potencial absurdo que é o nosso basquetebol, que é o basquetebol brasileiro, que a gente gosta tanto, que a gente tanto acompanha e que a gente gostaria de ver ainda em cenários maiores, né? Essa é a mensagem. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, Dante, mas eu consegui, acho que eu fiquei não tão mal, né? Não. Agradecer aqui o tema é bem intrigante mesmo. E claro que não vai ser em meia hora ou 40 minutos que a gente vai conseguir entender. Cada vez que a gente estuda o talento, a gente acaba entendendo menos, né? Então, por isso que eu fiz questão de terminar com a interrogação ali. Muito bom. Então, aí e os para contatos agradecer, do Dante, Dilson. só para finalizar, agradecer com um exemplo que a gente tem, apesar de estar na universidade, né? Até por muitos estímulos do Dante, inclusive, a gente tentando, mesmo com as discussões teóricas, tentar no dia a dia observar na prática. Isso aqui eu fico um exemplo aqui do grupo de trabalho que a gente tem lá, tanto de alunos, bolsistas, como dos praticantes aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fica aqui o meu contato e estou à disposição aí. Dante, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, Dilson. Obrigado você, obrigado a todos. Espero que aqueles que assistam esse vídeo realmente utilizem, né, esses conhecimentos, aproveitem e se inscrevam no nosso canal, no Vivo Basquetebol, do YouTube, e cada vez a gente tentando trazer mais informações para vocês, tá ok? Dilson, obrigadão.
Aqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir, obrigado também. Compartilhem, vamos compartilhar conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. Temos que levar conhecimento para todo mundo. Abração a todos. Dilson. Valeu, Dante. Grande abraço. Obrigado. Parabéns aí. Valeu.